Boa tarde, galera. O que mais é possível para hoje? Então, né? Resolvi fazer uma live assim de última hora. Aproveitar que eu tô com um tempinho disponível agora. Amo esse filtro aqui do Axis com essas frases. Seja bem-vinda, Paty, Silvana. Pois então, né? Por que eu resolvi fazer essa live assim de live relâmpago? Vou aguardar um pouquinho para ver se mais pessoas chegam. Hoje o assunto da live é a respeito de reconhecimento das nossas potências, voltada para homens e mulheres, mas com uma pegadinha mais pro público feminino, né? Porque eu vejo assim que cada vez mais eu me deparo com mulheres que são mulheres assim super ativas, polivalentes, né? Que dão conta da casa, dão conta dos filhos, dão conta do relacionamento, dão conta do trabalho, dão conta de estar sempre se atualizando, né? E se reinventando. E essas mulheres, dessa forma, ainda se sentem em dívida. Muitas vezes elas se sentem como se ainda tivesse que fazer mais, como se estivesse fazendo algo faltando ainda fazer algo a mais, né? São mulheres que muitas vezes, quando param para relaxar, ficam se sentindo culpadas de não estarem produzindo. E que muitas vezes mal confundem lazer com mais alguma obrigação. Por exemplo, horário de lazer é quando eu vou pra academia, só que daí a academia vira uma obrigação. Tem que ir de segunda a segunda e o dia que não vai se sente culpada, né? Ou, por exemplo, a hora de lazer é leitura, mas aí só se envolve, e daí eu tô falando um pouquinho de mim, tá? Só se envolve com leituras que é para começar por diversão e quando vê, tá olhando para aquela leitura como uma forma de criar algo para trabalhar com o público também, para levar para os clientes, para dividir aquela contribuição que recebeu. Aí um dia que não lê, se sente culpada porque não rendeu, né? Não rendeu. E aí eu pergunto, onde é que fica o nosso lazer nessa história toda aí, né? Onde é que tá o nosso equilíbrio? Venho com esse tema por trazer aqui duas possibilidades para se reconhecer, porque muitas vezes a gente tá nessa loucura que eu tô comentando aqui no começo da live. Quem chegou depois pode assistir o início, e como é uma live que eu não combinei, simplesmente sobrou um tempinho, eu resolvi entrar e fazer. Se conhecer mais alguma mulher ou até mesmo um homem que vocês percebam que tá nessa situação, façam esse convite, né? De parar e assistir essa live, porque pode ser uma contribuição. Então, o que acontece, né? A gente vai criando uma vida que no Axis... Eu nem me apresentei. Então, assim, ó, pra quem não me conhece, eu sou a Maqueles Medeiros, eu trabalho com facilitação de qualidade de vida em vários sentidos, né? Sou fisioterapeuta, muito utilizo a fisioterapia, mas já percebi que existe coisas muito além da físio, né, para acessar mais qualidade de vida. Quando as pessoas chegam com uma dor, com uma disfunção, seja ela neurológica, seja ela motora, seja respiratória, é porque esse problema já está instalado no seu modo de vida, né, no seu campo energético. Porque todos nós somos energias. Eu acho que cada vez mais já ficou claro que nós somos muito mais do que um corpo e que existe muito mais do que os nossos 5 sentidos podem captar, né? Acho que com todo esse movimento que aconteceu durante a pandemia, já ficou claro isso para todo mundo, até para quem era muito cognitivo e racional. E aí eu venho falar sobre qualidade de vida nesse sentido, né? A gente cria agendas, isso é um termo que a gente usa no Axis Coaching. Eu sou facilitadora de Axis, né, de barras, de facelift, de outros processos. E a gente usa muito esse tempo das agendas ocultas, né? Então, trazendo um pouquinho do que seria uma agenda oculta, é aquilo que a gente começa a fazer, que a gente se obriga a fazer inconscientemente, e quando vê aquilo vira uma agenda. O dia que tu não faz aquilo, tu se sente culpada. Em outro momento eu fiz um vídeo
que tá no meu Instagram e tá no meu YouTube, para quem não assistiu e se interessar. O meu YouTube é @MaquelisMedeiros Facilita, falando sobre a ilusão da perfeição, né? Que é muito comum também em mulheres, né? Existe hoje uma síndrome, que é a síndrome que chamam da síndrome da impostora, que é mais ou menos isso, é a gente tá sempre achando que a gente não tá fazendo o suficiente, que a gente não é bom o bastante, e isso é muito mais comum do que se imagina, né? Eu sei porque eu trabalho com um grupo de mulheres, eu atendo aqui no meu espaço, eu frequento a casa de muita gente porque eu trabalho com fisioterapia a domicílio, né, associada com os processos do Axis. É mais comum do que a gente imagina as pessoas terem essa síndrome da impostora, que é aquela coisa de tu achar que tu não é boa o suficiente, que tudo aquilo que tu faz ainda falta muito, né? Que o que tu faz, tu não faz com excelência. Gente, isso é uma ilusão. Isso são agendas que a gente vai criando pra gente. Vou dar um exemplo mais básico para ficar simples essa conversa, né, dessa live. Aquilo que eu falei, por exemplo, tá? Eu sou uma pessoa que atualmente eu tenho uma agenda de ir pra academia 2 vezes na semana. Se me falassem sobre isso antes da pandemia, 2 anos atrás, eu tinha uma agenda oculta, porque eu ia na academia todo dia, 6 e pouco da manhã, tinha personal. E o dia que eu não fazia isso, que eu deixava de fazer isso, batia uma culpa absurda em mim. Tipo, como que eu não fui hoje? Eu vou engordar? Onde é que tá, né, a minha... Eu me cobrava isso. Como assim? E minha saúde, como é que vai ficar? E se eu deixo de ir num dia, pode ser que eu não vá querer ir amanhã de novo, e quando eu ver eu perco a minha rotina, a minha frequência. Isso era uma agenda oculta, né? Não tinha ninguém me dizendo que eu tinha que fazer isso, né? Mas eu me obrigava a fazer isso. E não era leve para mim ir todos os dias, mas mesmo assim eu ia. Então isso é um exemplo de agenda oculta. E aí, tô falando de uma questão de um lazer que já tava virando, né, um martírio, digamos assim. E eu tenho experiência de uma pessoa de um grupo de mulheres com os quais eu trabalho, que tava comentando isso esses dias no grupo. Tipo, eu ia, talvez se ela assistir essa live, ela vai saber que eu tô falando dela. Poxa, eu tava sentada no judô, que é um esporte que eu pratico há muito tempo, e eu comecei a olhar pra mim e pensar assim, por que que eu tô aqui? Por que que eu venho aqui pra ficar apanhando, pra ficar lutando? Ou seja, a pessoa no momento de presença se fez essa pergunta, né? Porque já está num processo de autoconhecimento, de olhar para o seu feminino, né? Não tô dizendo aqui que ela não pode ir pro judô, ou que alguma mulher não deve fazer judô. Não é isso, gente. Mas é perceber que às vezes a gente se cobre, cria agendas e a gente vai mudando e não percebe que talvez a gente possa fazer novas escolhas a cada dia. Talvez, sei lá, 1 ano atrás para ela fazer o judô era o que era leve. Mas hoje, de repente, o corpo dela tá pedindo uma outra coisa, sei lá, um yoga, correr, musculação, enfim. Eu tô pegando um exemplo de exercício físico, mas isso serve para tudo, né? Outra coisa, quantas vezes a gente tá numa profissão, por exemplo, vamos supor que uma pessoa é advogada uma vida inteira, né? Porque ela nasceu numa família de advogados, daí ela admirava o pai que era advogado, então resolveu fazer advocacia, serve naquela carreira, e aí depois passa-se uns anos e a pessoa começa a sentir um vazio absurdo, tipo, tá, tem dinheiro, né, tem o seu escritório, atende ali seu público, mas tá sentindo um vazio e pensa assim que pode fazer uma outra coisa para viver. E aí bate uma culpa só pelo fato de pensar que gostaria de fazer uma outra coisa que não é aquilo. Por quê? Porque de repente aquela carreira se tornou uma agenda oculta, né? E aí a pessoa passa uma vida inteira no piloto automático e muitas vezes quando ela se depara com uma outra vontade, bate a culpa. Tipo, como assim? Então eu sou uma impostora? Então eu investi um monte, investi dinheiro numa carreira, investi meu tempo e agora vou querer mudar? Mas como isso? Então assim, eu percebo pessoas nesse sentido se sentindo muito perdidas hoje por estar pensando em mudar de carreira, por estar pensando em mudar de atividade física, por de repente diminuir a carga de atividade física ou o estilo de vida. Quantas pessoas muitas vezes estão num relacionamento que não é mais um relacionamento ideal?
estão com uma pessoa, né, que conheceram há muito tempo, numa outra fase da vida, e hoje mudou de vida, mudou de estilo de vida, e às vezes está numa relação infeliz, mas não sai daquela relação infeliz porque pensa que não pode, porque aquilo tem que ser definitivo. Não, mas se eu tô com essa pessoa quer ficar comigo, como que agora eu vou mudar? E vive uma vida infeliz. E isso também é um estilo, é um tipo de agenda oculta. O que eu quero falar quando eu trago essas informações para vocês? É que isso é muito comum, isso acontece com muitas pessoas, né? Tem mulheres que têm vergonha de falar sobre isso, se sentem mal, né? E isso começa a gerar um mal-estar interno. Isso começa a diminuir a qualidade de vida. E quando tu acaba se mantendo nessas situações, nessas agendas ocultas que tu mesmo criou para ti, tu acaba muitas vezes adoecendo, se deprimindo, né? Tem um processo do Axis que a gente chama de deslizamento compensatório. Então, para não olhar para isso, daqui a pouco tu vai comer demais, né? Tu vai bater ansiedade, tu vai viver comendo para preencher um vazio que não tem nada a ver com a comida. Ou daqui a pouco tu vai para um alcoolismo, porque, poxa, tá numa situação que não te faz feliz, mas tu não tem coragem de sair, então para diminuir aquela dor, daqui a pouco tu começa a beber para amortecer aquilo. É um deslizamento compensatório, existe um processo do Axis que serve para liberar isso. Ou daqui a pouco assim, eu não, que nem eu dei o exemplo de alguém que tá na área do direito e que quer mudar de carreira, daqui a pouco, sei lá, quer virar costureira, né? Tipo, tô dando exemplos bem aleatórios. E aí, tipo, mas como que eu vou agora, essa altura da vida, ir para outra carreira, desapontar toda a minha família, sendo que meu pai tá se aposentando e deixando toda a história de vida comigo, o escritório comigo, a empresa que já tem um nome na minha cidade, como que eu vou abrir mão disso, né? Por exemplo, existe um processo corporal do Axis que é o BMM, que é um processo que tudo que tu mimetizou da tua família, mas que não é teu, é da realidade deles, ao fazer esse processo tu vai liberando isso e tu acaba descobrindo quem tu é. Então aqui eu falei para vocês de uma situação que eu tô achando cada vez mais frequente, que é pessoas se sentindo perdidas por ter vontade de mudar o estilo de vida, mudar de carreira, né? Ou de repente pegar essa carreira e não fazer uma transição mudando totalmente, mas querendo olhar para outro lugar, né? Ou relacionamentos, daqui a pouco também querem trocar do relacionamento, mas não sabem como sair daquilo. Aí chega muita mulher aqui depois dos 50 e me diz assim, mas Mac, não tá legal pra mim, eu tô sempre com enxaqueca, eu tô sempre com insônia, mas como é que eu vou sair desse casamento se eu tenho filhos? Esse homem sempre me deu tudo. E aí, eu como consteladora eu faço a seguinte pergunta, né? Tá, e verdade que teus filhos ter mais contribuição estando infeliz nessa relação do que de repente vocês se separarem de uma forma saudável e eles perceberem que os dois, né, o pai e a mãe estão mais felizes separados e conseguem de repente manter uma relação harmônica, porque nunca vão deixar de ser o pai e a mãe desses filhos, que a maioria já está na adolescência ou até já numa fase, iniciando a fase adulta. E aí começa a levantar questões que faz a pessoa olhar diferente, porque assim, o que acontece, gente? E quem me conhece sabe que eu trabalho com ferramentas energéticas. Tudo é energia, né? Tudo é quântico, ou seja, a mesma molécula que tem em mim tem qualquer material, qualquer matéria, né? É o mesmo elétron, é o mesmo próton, é o mesmo nêutron. O que muda é qual é a fórmula disso, né? Então nós somos feitos da mesma matéria. E o que mais existe é vazio entre, né, o núcleo e o elétron que fica girando. É nesse vazio que as coisas acontecem, né? Essa energia, ela chega antes da comunicação verbal, ela chega antes da imagem. Então, por mais que de repente, daí eu tô pegando esse exemplo pra falar sobre essas mulheres que daqui a pouco estão numa relação que não serve mais, ou daqui a pouco um homem também, né? Tipo, como é que eu vou sair agora do casamento? Se eu tenho minha esposa há anos, meus filhos, como é que eu vou desapontar meus filhos? Gente, a energia, né? Chega, esses filhos percebem a energia dos seus pais. Então, muitas vezes, e aí pode ser meio
forte que eu vou dizer agora, né? Mas assim, ó, o filho tá entendendo que aquela relação tá medíocre, né? Ou tá entendendo que aquilo tá uma hipocrisia. Porque energeticamente existe essa percepção, existe esse reconhecimento energético. A mesma coisa sou eu. Daqui a pouco, se eu vier aqui fazer uma live sobre uma coisa que eu não gosto e eu não utilizo, por mais que eu domine a técnica aqui falando para vocês, vocês não vão se conectar comigo, porque minha energia vai chegar antes do que eu tô verbalizando para vocês. Isso serve para tudo na nossa vida, né? Então, essa foi a ideia da live, sabe? É trazer aqui, né, uma percepção que eu tenho, e aí eu vejo que o pessoal tá chegando, uma live que não foi combinada, então gratidão por quem tá aqui assistindo. Eu até... Oi, Karen, seja bem-vinda. Então, assim, ó, o que eu quero aqui, meu convite, né? E até peço para vocês deixarem depois, aí essa live vai ficar salva no meu Instagram. Gostaria que quem fosse assistir depois deixasse um comentário a respeito disso, né? E até dividisse. Nenhum momento tu se sentiu assim com a síndrome da impostora, com essa insegurança, tipo, eu domino a minha técnica. Eu vejo isso muito porque eu sou facilitadora das ferramentas de Axis. O que é isso, né? Eu dou cursos profissionalizantes de barras e de facelift e outros processos corporais. Então passa pela minha mão muitas pessoas, principalmente mulheres, que é meu público maior, muitas mulheres que tipo já fizeram vários cursos de Axis, já fizeram cursos de outras ferramentas multidimensionais. São mulheres que têm um rico conteúdo, um vasto conteúdo na mão. E aí ainda não foram, né? Não foram para o mercado, porque elas acham que ainda tem que melhorar 300 coisas para chegar lá, né? Essa história de ficar buscando, e eu falo por mim, gente. Hoje eu tenho, assim, quem for ver, o meu currículo é vasto também. Eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, trabalho com pilates clínico, né? Trabalho com constelação, trabalho com feminino, com grupos de mulheres já há muito tempo. Mas foi a partir do Axis e das ferramentas do Axis que eu me empoderei de começar a dividir isso com mais gente. Foi a partir até da técnica que é o facelift energético que eu consegui me sentir, parar de me julgar e achar que eu precisava de mais coisa e comecei a vir aqui pra telinha botar a cara a tapa pra falar o que eu tenho pra ofertar. Então, se isso foi possível comigo, é possível com qualquer mulher, com qualquer homem, né? Todo mundo pode acessar mais se liberar dessas inseguranças. Existem N formas de fazer isso. Eu digo pra vocês que, pra mim hoje, a moeda mais próspera que existe é o autoconhecimento. Se tu te conhece, né, que tu começa a entender o que é um propósito pra ti, aonde tu se percebe com algumas fraquezas, e se realmente aquilo é uma fraqueza ou só um ponto de vista teu, um julgamento, tu começa a se empoderar. Então o autoconhecimento, seja a forma que tu busque de autoconhecimento, vai te empoderando de tu acessar mais de quem tu é e saber, né? Até a questão de agenda oculta. Quando é que eu fui perceber que eu tinha algumas agendas ocultas? Quando eu me conheci, quando eu parei, né? Aumentei meu estado de presença, e uma ferramenta ótima para aumentar o estado de presença é relaxamento e barra de Axis. Né? Quem não conhece, quiser saber mais, pode me chamar no direct que eu explico do que se trata. Então, a barra de Axis é uma técnica que te ajuda muito a aumentar teu estado de presença, a baixar a tua ansiedade, né? A liberar o que é do passado, a deixar o futuro para depois e viver o presente. Então, quando tu consegue ficar na presença, tu consegue perceber o quanto muitas vezes tu tá no piloto automático, tu tá aí, ó, numa correria para cumprir uma agenda oculta que tu mesmo criou inconscientemente. O quanto de repente tu pode estar mal confundindo uma emoção com uma potência, né? O quanto muitas vezes tu age em cima de uma emoção e se tu parar para analisar, aquilo não tem um valor para ti.
mas tu faz porque tu tá ali na correria, né? Isso é muito comum, né? Por exemplo, vou pegar o exemplo, a Mariazinha é uma pessoa que já fez todos os cursos de, vou supor, fez curso de barras e fez curso de facelift, tá? Tá pronta para ir no mercado de trabalho. E aí eu posso falar isso com muita certeza do que eu tô falando, assim, ó. E com todo respeito, a pessoa que sai de uma classe de barras, ela sai pronta, ela sai expandida, né? Ela acessa mais para ela e ela sai pronta para atender outras pessoas com essa ferramenta. Ela pode ser uma contribuição para esse planeta. E muitas acham que não, que tem que ficar praticando por anos, daí acabam muitas vezes buscando pessoas que não têm interesse nessa ferramenta, e aí aplicam nessas pessoas, não tem o resultado que espera, porque se a pessoa não está disposta a receber aquele atendimento, o atendimento não flui da mesma forma, porque depende mais de quem está disposto a receber do que a gente que aplica. Então, e aí começa a se boicotar, né? Isso é muito comum, por exemplo. A Mariazinha sai daqui e pega o filho Joãozinho, dando um exemplo, tá? O Joãozinho que não quer receber barras. Vamos supor, o Joãozinho tem 15, 16 anos, ele não quer saber dessa ferramenta de expansão de consciência. Mas ela diz, não, mas antes de eu começar a atender meus clientes, eu tenho que testar no Joãozinho, que é quem tá ali disponível. Que tipo de validação é essa, né? Porque vai testar em alguém que não quer fazer, talvez não tenha um resultado aparente, vai receber julgamento e vai se diminuir. E aí continua no looping, né? No looping da insegurança, de não se achar bom bastante e de não ir pra vida com todo o presente que cada ser é, né? E a Josi está dizendo que é bem assim. Sim, né, Josi? Tu também trabalha com essas ferramentas. Eu não sei se tu tá percebendo esse movimento, mas para mim tá me chamando muito para essas questões pela grande demanda de pessoas que chegam aqui com esse posicionamento, né? Que eu olho e penso, uau, tá pronta para trabalhar, vai ser uma baita contribuição. E tipo, tem medo, tem insegurança, acha que não tá bom bastante, ou daqui a pouco tem aquela paixão pela técnica que utiliza, e não precisa ser só terapeutas, né? Uma pessoa, por exemplo, criou um produto e tem uma paixão pelo aquele produto, mas tem uma dificuldade em comunicar esse produto para as outras pessoas. E esse é meu convite, então, né, para quem tá aqui. É buscar, nem que seja através de uma respiração, aumentar o estado de presença e perguntar para si, né? O que tem valor para mim hoje? O que eu tô fazendo que realmente está me agradando? No Axis a gente usa muito o termo leve e pesado, é uma das ferramentas das classes de barras. Mas hoje vamos usar uma coisa mais simples, tipo assim, o que me agrada fazer? Do meu dia, faz uma retrospectiva do último dia, assim, tipo, das minhas últimas 24 horas, o que eu fiz que realmente fez sentido para mim? O que foi significante para mim? O que teve valor para mim? E aí, olha para isso e percebe na lista, né, do que teve valor e o que foi muito pesado, o que foi desagradável de fazer. Porque se a lista do desagradável, do pesado for maior do que for leve, do que te agrada, do que foi confortável para ti, é um sinal que tua qualidade de vida não tá das melhores. E aí a ideia é busque uma forma de sair disso. E quando eu trago isso é com muito respeito, porque isso é uma caminhada, é um processo. É muito mais fácil uma pessoa de fora olhar para isso e te orientar, né? E eu falo isso até comigo, porque por mais que eu seja facilitadora de barras, de facelift, troque processos aqui com as minhas alunas, com as colegas, tem momentos que eu busco sim a orientação de um profissional. Eu pago para receber meu atendimento, eu pago para receber minhas facilitações, eu pago para constelar, porque aí é o olhar do outro sobre mim, né? É um olhar de quem não tá dentro do turbilhão. E esse é o convite, né? Não desperdicem tempo de vida. A nossa vida é uma coisa rara. Essas ferramentas energéticas, elas são lindas. A gente tem muito que contribuir com esse planeta. E digo mais, a gente já contribui muito, só que muitas vezes a gente não reconhece o quanto a gente contribui, o quanto a gente é um presente. E quem tá de fora às vezes consegue perceber isso. Então começa também a olhar
Busca se olhar através do olhar das pessoas que convivem contigo, né? Porque até isso se torna às vezes difícil, que é receber o elogio do outro, que é receber um comentário das outras pessoas, né? Como seria, né, se a gente conseguisse muitas vezes nos olhar pelo olhar de quem nos admira? E falar em admirar, eu não posso deixar aqui de falar do facelift, tá? Facelift energético, para quem não conhece, é uma técnica do Axis Consciousness, onde a gente usa o toque das mãos, né, um toque suave no corpo, não precisa ser só no rosto. Onde o corpo pedir, a gente vai tocando, e com esses toques a gente ativa 30 energias que fazem a gente aumentar a comunhão com o nosso corpo, né? Eu já falei isso em várias lives, mas eu trago aqui hoje bem nesse quesito, porque é o resultado que eu tive, né? E cada pessoa vai ter uma forma de perceber e receber o facelift. Mas quando tu recebe o facelift, tu começa a se reconhecer como um presente. Tu começa a se perceber e perceber o teu corpo como uma potência. Eu sempre digo, né? Nós temos uma Ferrari que é o nosso corpo. E além disso, a gente começa a se olhar, se gera um novo olhar sobre nossa imagem, sobre nossas capacidades. A gente começa a soltar esse olhar crítico, esses julgamentos que a gente tem de não ser bom bastante, de ainda não estar pronto. Então, quanto mais e eu sei porque eu recebo o facelift. Quanto mais tu vai recebendo esse processo, tu vai se auto-aplicando, mais tu vai te enxergando como um presente para essa vida. Então, assim, o facelift, ele aumenta a tua autoestima, né? Ele te potencializa para tu fazer coisas, para tu tomar caminhos a partir do que é verdadeiro para ti. Isso tudo de uma maneira assertiva, sem ofender o outro, sem ter que brigar, sem ter que lutar com essa realidade. Então, assim, ó, se tu nunca recebeu esse processo, busque um facilitador, um praticante desse processo, né? Eu faço, meu espaço fica aqui na Vila Assunção, na zona sul de Porto Alegre, Cariri 24. E tenho mais um convite. Nesse domingo vai estar rolando uma classe de facelift energético aqui. Então, assim, ó, tudo isso que eu comentei aqui, quando tu vai para uma classe de facelift energético, de certa forma, tu começa a liberar, tu começa a te desamarrar, né, do que te prende de voar, né? Nós somos borboletas e muitas vezes a gente fica preso dentro do casulo, um casulo que nem é o natural. Muitas vezes a gente já saiu do processo, mas a gente ainda tá amarrado. E eu tô falando isso com muito respeito, porque é um processo que pode ser muito desafiador conforme a história de vida de cada um. Então, assim, ó, se de repente essa live te chamou atenção, se algum desses conteúdos que eu trouxe aqui te instigou a olhar para algo, como seria fazer essa classe de facelift? Ela não é uma classe só para quem quer trabalhar aplicando e cobrando por isso. Embora seja um curso profissionalizante, que te dá uma certificação internacional, um registro no site do Axis, ele é um curso reconhecido em mais de 176 países atualmente. Tu pode se auto-aplicar. Só em tu se auto-aplicar e receber de alguém, tua vida já vai mudando. Se vocês pegarem meu Insta antes do facelift, que foi uns 3 anos atrás, para hoje, vocês já vão ver a mudança, né? Muitas pessoas buscam o facelift para rejuvenescimento, para melhorar a aparência. Mas eu vou dizer para vocês que isso é apenas um reflexo de tudo que acontece no nosso interno quando tu usa essa ferramenta. O brilho no olhar, o tônus, esse rejuvenescimento, porque a gente vai largando os pontos de vista fixos, né? Então diminui as marcas de expressão. E em muitas mulheres, o facelift, ele faz um trabalho hormonal. Então, assim, ó, já tem histórico de mulheres que estavam na menopausa e que não tiveram mais os sintomas da menopausa, mulheres que faziam reposições hormonais, que puderam parar de fazer a reposição hormonal, outros casos de mulheres que tinham miomas e que os miomas foram sumindo com o uso do facelift. Então, isso é um pouquinho do que ele faz no físico, mas hoje o meu convite aqui nessa live é
para que vocês percebam que ele faz uma mudança muito mais profunda do que a física. A física é só um reflexo do que mudou dentro, né? E isso que eu trouxe tem muito a ver com o que eu trabalho também com um grupo de mulheres. Então, daqui a pouco, se tu... Ah, Mac, por enquanto eu não me acho pronta para fazer a classe de facelift, não é uma escolha para mim, prefiro só continuar recebendo, ou vou buscar alguém na minha cidade, no meu estado, para receber um processo para ver como é que é. Mas se tu tiver interesse em participar, né, de um trabalho voltado para o feminino, me chama porque são duas opções, tá? Eu faço um trabalho que está sendo gratuito, nós estamos presenteando, eu e a Bibiana Silveira de Caxias do Sul, nós temos uma roda virtual feminina que é o Rap com Elas. E nós estamos ainda no módulo da leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos e a gente está fazendo isso de forma gratuita. Então, se você tem interesse em participar, me chama, que hoje à noite é sempre nas quintas-feiras. Hoje vai acontecer às 19 horas e está sendo em forma de presente, né? A tua contribuição é estar na nossa energia, reforçando nessa egrégora de olhar para o feminino. E o meu segundo convite é para participar das dinâmicas que eu faço. Eu faço dinâmicas, né? Que estão sendo dinâmicas mensais com grupos, onde a gente está trabalhando várias questões do feminino, a gente está olhando para esse feminino, porque, e eu falo por mim isso aí, quantas de nós a gente romantizou ser guerreira, né? Uns anos atrás era uma briga, porque, não, a mulher pode estar em qualquer lugar. E, gente, mulher pode estar em qualquer lugar. Mulher pode fazer qualquer coisa. Mulher pode fazer qualquer coisa. Gente, pode fazer, não quer dizer que a gente tem que fazer de tudo e estar em tudo. Isso é sobrecarga, né? A gente tem que estar disposta, a gente pode estar disposta a fazer qualquer coisa. Porém, a gente não precisa fazer qualquer coisa, e nem tudo o tempo todo, porque isso é se sobrecarregar. Isso é se abusar, né? Então, nesse grupo a gente está fazendo isso, a gente está olhando para cada questão, né? A última dinâmica, e se alguém tiver interesse pode comprar, porque elas foram gravadas, né? As últimas dinâmicas, porque muita gente não estava podendo fazer no dia junto. Então, eu forneço a gravação para quem quiser. O investimento é um pouco diferente, mas pode comprar a gravação. Foi da sacerdotisa. Quem é a sacerdotisa, Mac? É um dos arquétipos, é o arquétipo que faz tu olhar para tuas sombras. Faz tu olhar para aquilo que tu considera às vezes uma sombra, que muitas vezes pode ser uma potência. Então é um arquétipo que faz tu olhar como é que tá o teu feminino, o teu masculino, porque todos nós temos essas duas energias dentro da gente, né? A diferença é que nós mulheres, nós escolhemos vir para essa realidade num corpo de mulher, né? Então a gente carrega um portal no nosso útero. É um portal que traz vida para essa realidade. Isso tem uma energia, uma potência absurda. Que tem N formas de utilizar isso, né? Eu faço um convite aqui, que é a gente usar isso de que forma? Olhando pra gente, adquirindo mais autoconhecimento, nos percebendo e através disso ir acessando o que é potência para nós. E quando eu falo em trazer vida, né? Algumas pessoas podem me dizer assim, Mac, mas eu não sou mãe, não tenho interesse em ser mãe. Mas as nossas criações também são vidas, os nossos projetos, os nossos sonhos, eles têm um período para ser gestado, né? O que a gente cria, ele precisa daquele período, que nem assim, uma sementinha que tu planta, ela precisa ir crescendo aos poucos. Então, quando o nosso feminino tá ferido, tá desequilibrado, o que acontece? A gente não consegue gestar. Não é só não gestar os filhos, é não gestar as nossas criações, né? Então, quantas vezes a gente fica abortando planos? Ou quantas vezes um filho cresceu, né? Que, por exemplo, que nem eu dei o exemplo da carreira ali de advogado. Daqui a pouco a carreira pode ser um filho, né? Esse filho já cresceu, tem que ser solto. E a mulher fica ali, né? Com aquele filho velho, vamos supor, imagina assim, ó, um filho com 70 anos e uma mãe lá com 90 ainda paparicando aquele filho que não deixou ir pra vida. E daqui a pouco tinha outros filhos para gestar, né? Outras criações para nutrir, para deixar crescer, para deixar evoluir. Então, quando a gente faz esse trabalho com o feminino, a gente olha para tudo isso.
O facelift também ajuda muito nisso, né? Tanto para mulheres conseguirem equilibrar o feminino e o masculino, quanto para homens, porque o feminino e o masculino existe dentro de ambos, né? Jung sempre disse, né? Usa o termo, por exemplo, na mulher existe o ânimos, que é a nossa energia masculina, e no homem existe a ânima, que é a energia feminina dentro do homem. Então, quando tu faz uma classe de facelift, por exemplo, o que eu percebo? Que tu baixa barreiras, para aquela história assim, homem não chora, né? Mulher tem que ser mais quietinha, mais submissa. Não. Tu tira isso, quando tu faz isso, tu tá julgando, tu tá definindo. Quando tu faz uma classe de facelift, isso vai te liberando. Então, muitas vezes, assim, quantos homens, depois que recebem facelift, eu vejo o depoimento das mulheres que são minhas clientes. Porque ele tá com uma comunicação mais assertiva, ele tá demonstrando mais carinho pelos filhos, pelos netos, tá uma outra pessoa. Essa pessoa já tava ali dentro, entende? Não é uma coisa assim, por isso que a gente fala, né, que quem trabalha com barras não é terapeuta, mas é facilitador. Tudo já tá dentro da gente. Mas muitas vezes precisa de alguém de fora para contribuir para aquilo aparecer, né? Precisa de um estímulo externo. E tá tudo certo buscar um estímulo externo, buscar alguém para contribuir com os nossos processos, né? E voltando então para o feminino, tem esses grupos onde eu tô trabalhando com isso, tô trabalhando com todo o respeito, né? No grupo Rap com Elas, por exemplo, eu e a Bibi, a gente trabalha com muito acolhimento. Quando alguém não pode participar, não é obrigado a participar de todos os encontros. Quando o encontro tá muito pesado, que de repente, hoje eu não quero falar sobre isso, a pessoa também não precisa continuar, sai, volta. É muito tranquilo. E esses grupos do feminino também, a gente tá... Então, o que eu faço? É uma dinâmica por mês, né? Onde durante os outros 4... a gente faz uma dinâmica, espera 4 luas para fazer a outra, porque a mulher é cíclica, né? Embora a gente trabalhe muito na linearidade nesse mundo, por quê? Porque a gente está num sistema cartesiano, linear, nós mulheres somos cíclicas. Então, isso é uma coisa que eu falo muito aqui, eu comecei a fazer na minha vida, e eu fui aprender isso com os cursos, né? De uns anos para cá, me desenvolvendo também e buscando mais conhecimento para poder trabalhar e entregar mais coisas para os meus grupos de mulheres, para as mulheres que chegam para os meus atendimentos. Hoje, período menstrual, se eu tiver com muita cólica, eu desmarco as coisas que eu tenho para fazer e me acolho. Hoje, eu sempre indico para as mulheres que ainda menstruam, evitem emendar cartela, né? Vivenciem essa dor. Isso tem todo um significado. Esse significado a gente trabalha muito nos grupos, né? Eu dou explicação do porquê que isso é importante, né? Deixar esse sangue sair. Porque com esse sangue saindo, existe uma renovação. Então, isso também te potencializa. Alguém me mandou um convite para entrar na live. Perdi aqui. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Essa live relâmpago que eu resolvi fazer. Então, gente, de novo, tá? Busquem estar na presença para sair dessas agendas ocultas, desse piloto automático, né? Comecem a fazer, tirem um dia para ver se o que vocês têm feito no dia a dia, na rotina, tá sendo leve, tá sendo pesado, como é que tá essa balança, né, das coisas que vocês fazem porque é obrigado, ou fazem porque realmente é divertido na vida de vocês. É possível fazer mais coisas leves e divertidas, e quanto mais a gente vai para esse caminho da leveza, mais eu posso falar por mim, né? É um processo que às vezes pode ser lento, para uns acontece mais espontâneo, mas a gente começa a acessar mais qualidade de vida, e aí quando eu falo em qualidade de vida é tudo, gente, a saúde melhora, o humor melhora, a qualidade das relações que a gente tem melhoram, porque a gente começa a enxergar também a pessoa que está do nosso lado com um novo olhar, começa a receber mais das pessoas que nos cercam, porque se a gente se percebe como um presente,
a gente vê que todo mundo que chega pra gente também é um presente. Agora, se a gente se vê como alguém que tá sempre em débito, que tem que sempre fazer mais e a gente se cobra demais da gente, a gente também acaba cobrando das pessoas que estão ao nosso redor. E a vida se torna mais um fardo, mais um peso, né? Então, quanto pequenos detalhes, se a gente for olhar para isso e mudar isso, podem facilitar a nossa realidade. E qualidade de vida também é falar sobre prosperidade, porque quem me conhece sabe que eu trabalho muito com dinâmicas voltadas para dinheiro também, para prosperidade. E o dinheiro, ele chega com mais facilidade para quem já tem uma mente próspera, né? Para quem sai da escassez dos sentimentos, né? Das relações escassas, das atitudes escassas. Então, assim, ó, quando tu começa a fazer coisas mais leves, mais divertidas, tudo melhora. Melhora a saúde, melhora o humor, né? Melhora a qualidade das relações com marido, mulher, com filho, com família. Tudo vai melhorando, né? E é por isso que é ferramenta quântica, porque o movimento aqui muda todo um sistema. Na constelação a gente vê isso também. Então, assim, ó, busquem alternativas. Tem muita gente por aí trabalhando com essas ferramentas, com algo que possa ser leve para ti. Fica meu convite para as mulheres, então, dar uma olhadinha para o feminino através dos grupos que eu desenvolvo, tanto o rap quanto o do Acessando Ser Mulher. Quem também preferir fazer uma consulta, uma sessão individual, me chama, eu explico como é que funciona isso. Domingo tem classe de facelift aqui no espaço, na Assunção, Cariri 24. E estou aberta aí para mais dúvidas, quem tiver pode entrar em contato. O Bernardo tá perguntando se tem para homens. Bernardo, o que tem para homens? Atendimentos? Tem sim. Facelift energético também é para homens. Inclusive aumenta muito a assertividade de comunicação, né? É o que mais eu vejo relatos aqui. Fora que o facelift energético ele também trabalha na questão hormonal, de rejuvenescimento também para homens, né? Eu aplico muito em homens. Não, o facelift energético pode ser feito por homens, barras também. Os atendimentos aqui também podem ser feitos para homens. Única coisa que o Acessando Ser Mulher eu fiz voltado para o público feminino, porque eu trabalho muito com questões do ciclo menstrual, né? E do útero. Agora a constelação pode ser para homens, os atendimentos individuais podem ser para homens. Claro que sim, né? Todos somos seres infinitos e o feminino também está dentro do homem, né? Tanto que meu ponto de vista, que é o mesmo da psicologia, é que a alma é feminina e o espírito é masculino. Então, nós somos seres que se completam. Qualquer coisa chama, né? Para saber, se quiser mais informações. Eu acho que é isso, gente. Fiz essa live rapidinha aí. Fica os meus convites. E, como eu disse, hoje de noite tem um rap com elas, com a leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos, feito por mim e pela Bibiana Silveira. Domingo, classe de facelift. Semana que vem, na quinta-feira, eu vou estar facilitando um outro workshop do Axis, que se chama Corrigindo a Visão. Já aviso que ele vai muito além da visão física, tá? Porque, na verdade, nosso ponto de vista é que cria a nossa realidade. Então, se a gente tiver com um ponto de vista muito limitado, nossa realidade acaba se tornando muito limitada. Então, quando tu faz esse processo, ele expande para tudo aquilo que a gente não consegue ver com os nossos 5 sentidos, tá? Sentir, mas aumenta a nossa percepção das coisas, aumenta a nossa capacidade de visualizar as situações. Então, o Corrigindo a Visão, ele vai muito além da visão física. Além disso, ele é bom também para catarata, miopia, problemas de visão, sinusite, problemas de audição. Esse processo é um processo que é bem voltado para isso. Também pode ser aplicado em animais, né? Então, quem tem pets ou quem de repente é veterinário, que trabalha também com animais, ele é ótimo para cataratas em animais. E assim vai, né? Infinitas possibilidades de atendimento. Certo, Bernardo? Fico no teu aguardo. Gente, gostaram dessa live?
acham que pode contribuir com alguém essa live, lembraram de alguém enquanto vocês estavam assistindo essa live. Falando em Corrigindo a Visão, chegou a Cris, que fez esse workshop do Corrigindo a Visão aqui comigo, né? Para cada pessoa, esse workshop ele dá um resultado, traz um resultado diferente, né? E é isso aí, gente. Gratidão por me ouvirem, né? Me escutarem. Qualquer coisa eu tô aqui à disposição. E era isso. Um beijo para todo mundo.